Então, de uma forma resumida, é o seguinte: o córtex cerebral, toda a região do nosso cérebro mais evoluído, durante a fase ativa do estresse, quando a pessoa está vivenciando um estresse específico da insulina, no córtex pré-frontal, ele é desativado, porque é derivado do ectoderma. O ectoderma na fase ativa, na embriologia, a camada embrionária chamada ectoderma, na fase ativa do estresse, quando eu estou vivendo o estresse, diminui a função, desliga, desativa. Então a pessoa que tem diagnóstico de diabetes, ela tem um foco de Hammer lá na região do córtex pré-frontal, na insulina, que controla a insulina, que é liberada lá no pâncreas. Então eu tenho uma inibição dessa região. Automaticamente esse foco de Hammer inibe a região da insulina, não tem insulina para pegar o açúcar no sangue e estocar e guardar, então o açúcar fica elevado. Então uma pessoa que tem diabetes, ela começa a aumentar a sua glicemia. Ela vai aumentando drasticamente. E aí qual que é o detalhe? Muitas vezes a gente fala que a glicemia elevada está relacionada à amputação de pernas, cegueira e mais um monte de alterações, e o Dr. Hammer não viu isso. O Dr. Hammer viu que quando a pessoa tinha um diagnóstico de diabetes e ela também tinha amputado a perna ou tinha risco de amputar a perna, ela também tinha um outro foco de Hammer na região relacionada àquela amputação. Ou ela também tinha uma região da ativação da região ocular. Então, independentemente da alteração que a pessoa desenvolvia, esse diagnóstico de diabetes não está relacionado diretamente aos outros programas biológicos de amputação de membros e alterações visuais e por aí vai. Denilson, então por que tantas pessoas têm amputação de perna, né? Têm alterações visuais, têm dificuldade na cicatrização? É uma série de outros programas biológicos, cada um é um programa biológico específico. A gente precisa entender isso. Existem pesquisas onde até o Dr. Hammer fez na época, que ele evidenciou que pessoas que desenvolviam uma glicemia muito alta, até 400, por exemplo, não tinham repercussão nenhuma fisicamente. Denilson, mas tem gente com 200, que a glicemia já está 200 e a pessoa está tendo um monte de alterações. Sim, ela começa a ter várias outras compensações ou se torna descompensada de um modo geral e acaba tendo outros padrões de comportamento, como obesidade e uma série de outras alterações. Então, para a gente entender isso, eu preciso te mostrar isso. Diabetes é diabetes, então alterações da insulina. Se eu tenho amputação do membro inferior, que pode estar relacionada a diabetes, poderia, na visão da medicina clássica, mas na medicina germânica, nas 5 leis biológicas, para você ter uma amputação de um membro, tem que ter um outro padrão de conflito biológico daquela região. Então você teria, por exemplo, que ativar o mesonervo novo, né, que está relacionado ao sistema músculo-esquelético, por exemplo, lá da região, ou sistema vascular, lá da região da perna esquerda, por exemplo. Então eu teria uma ativação da substância branca do lado direito, que controla a perna esquerda, e aí sim eu teria uma necrose ali e teria que amputar a perna, mas não pela diabetes. Eu sei que isso aqui é um pouco controverso, porque é contra, né, o que a gente vê de pesquisas científicas e por aí vai dentro do padrão da medicina clássica. Mas que o Dr. Hammer viu que quando a pessoa tinha um diagnóstico de diabetes, ela tinha um foco de Hammer na região da insulina, no córtex pré-frontal, e se ela tinha, por exemplo, uma necrose da região do membro inferior, ela também tinha uma ativação da substância branca, por exemplo, do lado direito, e tinha lá a necrose na perna esquerda. Então ele via que tinha outro foco de Hammer, tinha outra região cerebral ativa. Tá? E isso tem muito relacionado com o que a gente vivencia atualmente. O simples fato de eu ficar com medo de ter uma necrose, minha diabetes subir, eu não conseguir controlar, não estou tomando os remédios, não faço nenhum controle, não faço atividade física, não faço meditação, não mudo a minha alimentação, não faço nada para tratar, eu posso ter esse diagnóstico de, olha, você pode ficar cego se você não controlar sua diabetes. E isso pode piorar cada vez mais. Então, não vou entrar em detalhes do que é o conflito do olho, o que é o conflito da perna, ou enfim, todos os padrões de cicatrização e por aí vai. Eu conheço vários pacientes que têm diabetes, às vezes diabetes elevado, e não tem nenhum problema de cicatrização. Ah, Denilson, mas esse está sendo radical. Não, estou deixando claro. A pessoa pode ter vários programas biológicos. Ela pode ter um relacionado a diabetes, outro relacionado à cicatrização, que é a parte sanguínea, por exemplo, relacionada ao baço. Ela pode ter outro relacionado à parte ocular, ela pode ter outro relacionado ao membro inferior, precisar de uma amputação e ir amputando cada vez mais. Então aqui o detalhe é para você entender que existem vários programas biológicos, mas o que causa diabetes é um programa biológico. É um programa biológico relacionado à insulina.